revoltados com a condição dele, mas mais abertos. Uma coisa é ser revoltado com tudo. E outra coisa é ser revoltado com a minha condição, mas aberto para quem está do meu lado. Eu continuo revoltado. Tá? Eu tive que sair, tive que mudar, tive que ir, não quero, não gostei, aí vou me separar, eu sou melhor que vocês. Foram o que fizeram os hindus e o que fizeram os egípcios. Outra coisa é, eu estou aqui a contar gosto, não quero dar, se a hora que puder eu vou embora, uma injustiça comigo, mas eu não misturo com vocês. Eu continuo revoltado, só que eu não misturo. Mas é uma revolta, eu acho que para construir alguma coisa melhor. Aí depende, quem construiu melhor? A cultura egípcia, a cultura hindu ou a cultura europeia? Então, no seu grau. Com o que cada um contribuiu para a humanidade? Cada um um pouco, uma parte religiosa. Fico com essa pergunta na cabeça que a resposta vem já. O Egito contribuiu com o quê? Avanço tecnológico. Avanço tecnológico em alguns campos, não em tudo, né? Porque eles também seguraram o conhecimento entre eles. E tinham um modo de viver bastante simples. Os hindus contribuíram com o quê? Principalmente com a religião. Principalmente com a religião. Com a submissão à vontade de Deus, com a tolerância, com a resignação. Vamos ver o que esse povo vai construir. Vamos mais adiante. A grande virtude deles é que eles se misturaram com os selvagens, mas continuavam revoltados. Vamos adiante, tem mais contribuição aí. Assimilando os aborígenes, engendraram as primícias de todos os surtos das civilizações futuras. Nesse movimento para o estabelecimento de um novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado, capela. Bastou que inaugurasse na terra o senso da propriedade, para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Quando a gente estuda história, a gente vai ver que tem um modo de produção asiático. Lembra disso lá no primeiro grau? Quinta, oitava série? Qual que é o modo de produção asiático? A terra, os bens, tudo pertence ao faraó ou ao rei. E todo mundo trabalha. Não tem a noção de propriedade privada da terra. Aqui, eles lançam a noção de propriedade privada da terra. Como eu sou revoltado, eu entro com orgulho, mesquinhez, ciúme, é meu, você não tasca. Deu para entender essa parte ou não? A diferença grande deles para os outros? Então, assim, eles contribuíram muito com noções políticas, enquanto na Ásia tinha um chefe grande, um faraó, um rei, um imperador, por exemplo, na Índia, aqui não, cada tribo tem um chefe. Lá tem um poder central e toda a terra, porque a terra é o mais importante, até hoje ainda é, né, gente? O bem mais importante que a gente tem é a terra. Sem terra a gente não vive. Então o bem mais importante para a humanidade é a terra, porque sem a terra não tem vida. Você não tem como comer, não tem como subsistir. Na Ásia, a terra ela pertence a um governante e ele tira o benefício e distribui. Ele põe todo mundo para trabalhar na terra que é dele e pega a produção e divide para o povo. Na Europa, o que acontece? São tribos pequenas, cada tribo tem seu chefe, cada tribo tem seu pedaço de terra, e agora que todo mundo tem seu pedaço de terra, eu também quero ter o meu. Então, dentro da minha tribo, eu quero o meu pedacinho de terra. Vem a noção de propriedade privada. Isso aí é sedimento nômade, né? Sedimento, Sedimento nômade. É. Ele tem uma propriedade, ele para ali, né?
Lá na Ásia também, ele parava. Mas lá ele parava por quê? Porque ele fazia parte de um grupo maior. A grande diferença nossa ocidental, o mundo ocidental e o mundo oriental, é que lá eles têm uma noção maior de conjunto. Que tudo é de todos. Aqui nós temos uma noção que isso é meu. É o meu carro, é a minha casa, é a minha terra, que vem daqui. Tá? Então eles inauguram a noção de propriedade privada. E aí a agricultura, independente do modo que fosse, se era o modo asiático ou se é propriedade privada, ela fixa o homem na terra. Por que eu sou nômade? Porque eu não consigo produzir. Eu como, é igual um vírus, né? Eu como até acabar com a comida que tem em volta, aí tem que mudar de lugar. Quando eu aprendo a cultivar a terra, aí eu fixo na terra. Independente se a terra é minha ou se não é. Agora eu não preciso mais de mudar. Acabou a comida, sem fazer mais comida. Então eu fico aqui. Né? Antigamente você ia comendo, acabava, secou a água, matou os bichos, tinha que ir para frente. Agora não. Agora eu como, eu crio produção vegetal, né? Alimento, para mim e para os animais. E eu posso fixar na terra. Aí vem as indústrias pastoris, que você vai vindo aí, não só o pastoreio, mas mexer com couro, né? Como é chamado? Curtume. Curtume. E daí vai um monte de outras indústrias. Eu vou ter que mexer com ferro, com um monte de outras coisas. E aí, então, eles vão ajudando a esse primata europeu a desenvolver. O primata europeu aqui, gente, é o Homo sapiens. Não é primata, não. É o Homo sapiens já. É o Homo sapiens que estava lá. Só que menos evoluído. Agora que eu tenho uma organização econômica, eu tenho agora o trato do solo e eu também agora lembro dos meus erros passados na capela, do meu egoísmo, e eu venho e coloco sem propriedade privada. Que é o germe da separatividade, é o germe do ciúme, da ambição e do egoísmo. Quantos países tem na Europa? E toda hora tem um país dividido. Toda hora um país divide. Que são tribos pequenas. A gente aqui junta nordestino, pessoal ribeirinho do Amazonas, os gaúchos lá do sul, o negro, o índio. É um país continental e nós somos o Brasil. A gente não admite dividir. Lá tem uma tribo que mora, tem uma língua em Votuporanga e tem uma outra língua em Fernandópolis. Já querem rachar, já querem fazer outro país. Os dialetos. Tem os dialetos. Se alguém já teve a oportunidade de viajar para a Europa, sabe do que eu estou falando. E se você pegar um ônibus, ou um carro, ou um trem na Europa, for por terra, você vai entender melhor ainda as diferenças. Se você passear pela Espanha, você vai ver vários idiomas diferentes do mesmo raiz, né? Até. Então aqui, ó, é meu, é diferente. Eu não me misturo com você. Todas as guerras que vão vir depois têm a ver com isso. Ele vai falar sobre isso já. Então, as rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos princípios dos embates fratricidas. Qual que é a maior contribuição da Europa para o mundo? De onde começam as guerras? Toda guerra começa onde? Primeira Guerra Mundial começou onde? A Segunda Guerra Mundial começou onde? Se tiver a próxima Guerra Mundial, vai começar onde? Não, nos Estados Unidos. Aquele louco lá. Separou, é meu, propriedade privada, a minha tribo é diferente, eu já não quero mais papo contigo, nós somos vizinhos, nós vamos brigar. Hostilização. Então, essa é a contribuição deles. Enquanto a contribuição da Índia é a tolerância, a paciência, a contribuição do Egito é a prática do bem, tanto é que todos os capelinos que encarnaram no Egito já desencarnaram, se não voltaram para a capela é porque não quiseram, preferiram ficar aqui trabalhando entre nós, mas já evoluíram. Por quê? Pela prática do bem. E os da Índia? E quem não foi ainda está lá tentando com a paciência, com a resignação, com a tolerância. E esses aqui estão brigando até hoje, não estão satisfeitos com o degredo e chegaram aqui na Terra, querem rachar cada um pedacinho para si. Ainda aperfeiçoaram a tecnologia para derrubar o outro mais rápido. Trouxeram uma grande contribuição intelectual, sim. Mas, por outro lado, também trouxeram esse germe do ciúme, da ambição, do egoísmo. O que é meu, é separado do que é seu, e nós vamos brigar até morrer. Embates patricidas.
Tá? Ó, aí agora ele vai começar a falar para a gente mais desses embates fratricidas. Olha só aqui, o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Então vamos no mapa aqui rapidinho, só para te entender. Onde que é o Mediterrâneo? O Mediterrâneo é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Onde que é o Mar do Norte? É aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho a Grécia, eu tenho a Itália e eu tenho aqui Portugal e Espanha. O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho aqui em cima a Alemanha, a Rússia aqui e os outros países aqui de língua germânica. Aqui em cima é a Escandinávia, tá? Noruega, Suécia, e aqui é a Inglaterra. Então ele está falando, ó, o pessoal que morava aqui vai se desentender com o pessoal que mora aqui. E são todos da mesma origem. Olha o que ele vai falar. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Tanto é que a Atlântida deixou de existir, 10 mil anos atrás. O restinho da Atlântida desapareceu, né? Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantaram. E dessas convulsões físicas do órgão, do globo, da Terra, terremoto, maremoto, surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Então, só voltando aqui de novo, a Terra muda, possivelmente vai abrir aqui, vai inundar, vai criar um mar aqui, e vai abrir aqui, vai inundar e criar um mar aqui. Aqui em cima é o Mar do Norte, aqui embaixo é o Mar Mediterrâneo. Tranquilo? Esses são os grupos, né? E aí vamos falar os grupos. Olha só. Deixando os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada com os desígnios do alto, a mais revoltada com os desígnios de Deus, era também a única que confraternizava com o selvagem. A única dos 4 povos, o único que vai aceitar bem, que vai se enturmar bem, são eles. Aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais. Aí vai ter agora etnia, né? Vai ter cruzamento aí, vai mexer no corpo físico. Sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do povo. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares do caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, Jesus enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Nós vamos ter Sócrates, nós vamos ter toda a filosofia grega e emissários de Jesus, trazendo principalmente a mensagem de paz, de tolerância, de elevação espiritual, né? A ética vem com Sócrates. O que é isso? O que é bom para mim tem que ser bom para os outros. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Combatendo aquela tendência fratricida, né? Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, o que é a Armórica? A Armórica é a Bretanha, é a Bretanha, gente. Está vendo esse pedacinho de terra aqui? Fica na França. O nome dela é Bretanha. Se for lá hoje, é Bretanha. E esse país enorme aqui, como é que chama? Grã-Bretanha. Por quê? Que é Inglaterra, que é ingleses, que tem o mesmo nome daqui da França. Porque o pessoal cruzou daqui para lá. Então, se aqui era a Bretanha, esse pedacinho aqui é a Bretanha, o pessoal que povoou lá, foi para lá e lá virou a Grã-Bretanha, a Bretanha maior. Tá certo? Esse pedacinho aqui, armórica, na língua gaulesa, significa beira-mar. Então é aqui que é o pedacinho da Armórica. Já não vi isso num mapa melhor. Voltando lá então. Nos bosques da Armórica, os celtas, aí, ó,
antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Não se constrói templo, se adora a natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões povoou as terras da Grã-Bretanha. Então era a Bretanha, mudei para lá, ficou maior, porque a Bretanha é desse tamanhozinho, né? Aí ela era gigante, Grã-Bretanha, tá? Até a Idade Média, você vai ter as famílias reais da Inglaterra e da França muito unidas, laços consanguíneos, muito fortes. Até 1400, mais ou menos, os reis da França falavam francês, os reis da Inglaterra falavam francês. Era a língua chique, era a língua da elite, era o francês. Por quê? Eles vieram da França. Tá? A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre Jesus em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germânicos, os alemães, criam novas modalidades de progresso, o Lácio, a Itália, se ergue na Itália Central entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolve com o uso da escrita adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. O que é Mediterrâneo Oriental? É esse pessoal daqui, ó. Eles estão mais perto de quem? Dos egípcios e dos hindus, tá? Estão vindo para cá. Então aqui começa mais inteligência. A Grécia, gente, está aqui. Aonde que nasce a filosofia grega? Nasce aqui, em Éfeso. A Grécia é aqui, ó. Éfeso está do outro lado. É uma colônia grega. Aonde que nasce a filosofia grega? Nasce em Éfeso. Por quê? Pelo contato com as outras culturas aqui mais evoluídas. Tá? Então, nós vamos ver mais adiante a importância disso daí. Só tirar o som aqui, depois a gente vê. Os nórdicos e os mediterrâneos. A gente vai continuar falando do mesmo assunto. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. Então, agora o comércio, a troca. Né? O pessoal de baixo, os latinos, os romanos, vão começar a trocar com os germânicos, com os alemães, com os teutônicos, né? O nome da Alemanha antiga é teutônica. De um lado estavam os nórdicos, lá do Mar do Norte. Alemanha, Rússia, Polônia, Escandinávia, certo? E de outro permanecem os mediterrâneos, os italianos, os franceses, os gregos, tá? Portugal, em luta acirrada e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sobre os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporânea. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o que eles fizeram? A Alemanha perdeu. O que eles fizeram? Essa raiva, gente, isso foi em 1918, vem de antes de Cristo. Vem de quando eles fixaram lá, dividiram a terra, esse é meu, esse é seu, o que é meu você não tasca, você não põe a mão. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles viraram os vencedores, né, os ingleses e os franceses, colocaram nessa linha dividindo o país um monte de canhão apontado para a Alemanha. Você imagina você ter uma briga com o seu vizinho, aí você ganha a disputa
e agora você põe um monte de armas do lado do muro apontado para ele, e ele não tem nem o direito de ter arma. O que aconteceu? Gerou a Segunda Guerra Mundial. Que na verdade é uma guerra só as duas, tá? A distância entre elas é tão pouco, teve tanta guerra no meio, que é praticamente uma guerra só. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela nasce do excesso dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Da humilhação que os perdedores ficaram a partir da Primeira Guerra Mundial, que vem daqui, vem dessa época, vem de antes de Cristo. Vem desses espíritos capelinos, revoltados, intolerantes, não querem aceitar a encarnação aqui, não querem ficar aqui, querem construir cada um para si um novo paraíso. Esse é meu, é só meu, você não põe a mão, você não pisa aqui. Separatividade. Lá de trás está até hoje. Tá? E aí você vai ter aquele monte de povo na Europa, um monte de povo, e ninguém quer se misturar com ele. Aí você vai ver depois a Alemanha nazista, eles falando do ariano, né? O ariano puro, que a ideia deles era loiro, loiro azul. E não pode misturar, vem daqui, vem dos espíritos capelinos que chegaram lá com esse mau sentimento no coração. Só uma pergunta meio fora. O Estado Islâmico hoje está ou não situado ali? Estado Islâmico? O Estado Islâmico, que para mim não existe, não é nada, o que chamado Estado Islâmico, ele está aqui na Turquia, aqui, ó, ele está entre a Turquia e o Iraque. Ele está brigando aqui, dominando uma área que divide a Turquia e o Iraque, aqui assim, aqui em cima. Diz que está dominando esse pedaço todo. Eles falam que estão dominando a Turquia e a Síria aqui, ó. Eles falam que estão por aqui, mas é um bando de doido, né? Um bando de doido, na verdade. Então, gente, a Alemanha e a França, essa luta constante que vive a Europa, vem dessa época. Vem desses espíritos infelizes, ignorantes, menos evoluídos lá de Capela, que chegaram ali, não queriam se misturar entre si, mas se misturaram com os primitivos. Ficou claro isso? Está claro isso para vocês? Então vamos lá. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, entre França e Alemanha, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta, né? Estão entre as 7 mais ricas do mundo, mais inteligentes e vivem brigando entre si. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade, nas épocas primitivas. O povo que era banhado pelo mar Mediterrâneo, brigando com o povo que era banhado pelo mar do Norte. Lá eu tenho uma cultura, aqui eu tenho outra. Não mexe, não tasca, a gente não briga. A gente não brinca junto, a gente só briga. Não quero fazer amizade, estou de mal. Aqui é eternamente de mal. Tá? O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Ele fala isso, Emmanuel, às portas da Segunda Guerra Mundial. Esse livro é de 1938, já estava uma situação super tensa na Europa, e em 1939, menos de um ano depois, estoura a Segunda Guerra Mundial. Origem do racionalismo. Aqui é a grande contribuição dele. Uma das grandes contribuições dele é se misturar com os povos. A outra grande contribuição desses áreas aqui, desses catolinos, é o racionalismo. Tá? Vamos pensar nisso. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíam grandes ascendentes religiosos. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos da sua organização.
o racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são dessa maneira elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Aonde que é mais forte o ateísmo? Na Europa. Justamente porque eles são racionalistas. Eles nunca tiveram muito apego à religião. Isso vem de onde? Dos espíritos capelinos. Dá para entender como é que as coisas vão fazendo sentido? Vão se juntando? Só que, por outro lado, eles contribuíram muito com as ciências positivas. Liberdade, é um negócio legal, né? Eles contribuíram muito com isso. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus. Quem são os semitas e hindus? Muçulmanos, judeus e os hindus da Índia. Qual é a religião que predomina na Europa? Catolicismo, que vem do judaísmo. Segundo lugar, vem o islamismo, que ele também é de origem semita. E depois, as religiões orientais, que são as religiões hindus. Qual a religião que nasceu que é da Europa? Nenhuma. Catolicismo não é da Europa. Só os protestantes vieram do catolicismo, que veio do judaísmo. É dissidência. Mas uma religião europeia nativa não existe. Mas hoje o que predomina é o Evangelho. O Evangelho vem do judaísmo. O catolicismo vem do judaísmo. O Evangelho vem do catolicismo, que vem do judaísmo. Mas o judaísmo é a Torá. É a Torá. O Evangelho é um complemento à Torá. A Torá é o Antigo Testamento da Bíblia católica. O Evangelho está no Novo Testamento da Bíblia católica. Os dois têm origem semita. Jesus era semita, gente. Raça, cultura e religião. Do Torá para o Evangelho, vem Jesus encarnado aí. Né? Jesus encarna e traduz a Torá. Eu não vim mudar a lei, eu vim aperfeiçoar. Exatamente. Tá? Então não existe uma religião europeia. Teria os druidas, que se acabou. Se tivesse uma, seria os druidas. Essa nasceu na Europa, mas acabou, não existe, extinguiu. Esse aperfeiçoar entende-se como melhorar? Aonde está falando da perfeição? Não, do Jesus. Eu não vim mudar as leis, eu vim Levá-las à perfeição. Está lá em Gênesis 16, 9. Lê lá. Cadê a Bíblia? Nós temos que ter a Bíblia aqui, né? Gênesis 16, 9. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E até Deus de todo o teu coração. E poderás odiar teu inimigo. Quem que era o próximo do judeu? Só outro judeu. O que Jesus fala? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus acrescenta: quem que é teu próximo? Todo mundo. Levou à perfeição. É a interpretação mesmo. Ele levou à perfeição. Porque como é que você fala? Como é que Moisés fala assim? Amarás teu próximo como a ti mesmo. E fala assim: invade e mata que era a terra dele. Porque isso que eles fizeram, né? Eles chegaram lá e tinha gente lá. Eles tiveram que invadir, lutar e matar. Até hoje eles estão do lado invadindo, lutando e matando. Então como é que você pode amar o teu próximo e fazer guerra com ele? O próximo é o limite de fronteira, né? O próximo era só outro judeu. É só o limite. Só outro judeu. Então tá lá. Amar o próximo como a si mesmo não é lei de Jesus, é lei do judaísmo. Jesus só estendeu a palavra próxima. Deu o verdadeiro sentido, né? Tá? Então a religião semita. Não existe uma religião nativa própria europeia. Pelo menos das maiores que tem lá, né? Cristianismo não é, judaísmo não é, islamismo não é, e as religiões orientais que a gente costuma falar, as religiões hindus também não são. Taoísmo, hinduísmo. O hinduísmo tem um monte, né? É gigante. Aí tem bastante. Então, gente, como eles não tinham esse apego à religião, eles tinham apego à razão. Que vai nos levar ao ateísmo. Eu questiono tudo, eu duvido de tudo. Tem um lado positivo? Tem. Nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim é ruim. De todo o mal que a gente faz, Deus tira algo de bom.
Todo comportamento humano, em algum contexto, ele é aceitável, ele é até desejável. Então, é a lei do mundo. Eles foram do lado da razão. Seguindo, o mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, guerra, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera do labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. Filosofia. Qual que é o rastro que eles deixaram? A língua, que é uma produção intelectual do pensamento. Sem língua não tem evolução, não tem racionalismo. Não tem padrão, né? É padrão, como é que eu divido o que eu sei com vocês se não tem língua? Como é que eu me comunico com você? A gente compartilha. Como é que a gente questiona junto? Você pensa, a filosofia grega, porque ela nasce em Éfeso, lá na Ásia. Vamos só lembrar disso, né? As pessoas costumam esquecer disso. Filosofia, a Grécia está aqui e a filosofia grega nasce aqui, na colônia de Éfeso. Por que nasce do lado de cá? Porque o grego chega aqui, é um porto, é uma cidade que é um porto, um monte de navio, um monte de contato, e eles falam assim, ó, eu explico o mundo assim. O cara vem da Pérsia e fala, eu explico o mundo assim. O outro vem do Egito e fala, eu explico o mundo assim. O outro vem da Índia e fala, eu explico o mundo assim. O grego racional para e pensa, que é uma coisa errada, gente. O mundo não pode ter 10 explicações diferentes. E aí nasce a filosofia grega. Do encontro de todos esses pensamentos diferentes. Se ficasse com o hindu, pela origem orgulhosa dele, ele ia continuar naquele ponto. Não vamos discutir religião, eu tenho a minha, você tem a sua. Se ficasse com o egípcio, não vamos discutir religião, eu tenho a minha, você tem a sua. Porque eles são separatistas, eles são orgulhosos. Chega esse povo aqui que gosta de misturar, eles se misturaram, e fala, não, peraí, qual é a tua ideia? Qual que é a tua? Qual que é a tua? Qual que é a tua? Ah, vamos fazer um misto aqui? Vamos analisar isso? Deve ter uma coisa que não pode. O mesmo mundo não pode ter 10 origens diferentes. Isso não é racional? Isso estimula, né? Só que o egípcio nunca ia questionar isso, o hindu nunca ia questionar isso, o persa nunca ia questionar isso. A minha religião é minha religião, pronto, você está errado. Acabou. O grego ariano racional, não, gente, peraí. Tem que ter um meio termo aqui. Vamos pensar todo mundo junto? Então faz sentido nascer em Éfeso e não nascer na Grécia. Porque aqui na Grécia, o contato que ele ia ter? Só com a cultura dele. Ele ia continuar interpretando o mundo só do jeito dele. Qual que é uma grande contribuição desses povos capelinos, arianos, à filosofia grega? Que já são espíritos que vêm para modificadores, né? Todos eles têm sua contribuição. É o mesmo povo. Só que assim, o que desceu aqui tem um tipo de aptidão